Bom, tá chegando um monte de gente. Bom, então, pessoal, hoje a gente tem como convidadas, né, aqui nas nossas ações de formação continuada do ensino superior, a professora Ana Verina Madeira e a professora Cristina Dávila, né, as duas são da UFBA, né, e eu conheci o trabalho da Ana a partir da participação de uma banca conjunta, e achei muito interessante que eles fizeram um processo de formação mais sistemática, né, dos professores do ensino superior, já há vários anos, né, estão desenvolvendo esse trabalho lá na UFBA. Então, dado esse momento, né, que a gente está vivendo, em que os desafios para a gente estão mais, vamos dizer, agudos, mais claros, eu fiz o convite para elas estarem aqui, e agradeço muito mesmo a presença de vocês duas, ajuda muito e contribui muito para o FABC, né, fazer essa reflexão, porque, assim, a gente ainda não tem esse espaço já consolidado, talvez que vocês já tenham construído lá na UFBA, né. Então, agradeço muito a presença de vocês, e vou iniciar aqui apresentando de uma forma mais, vamos dizer assim, de um modo mais formal, a Ana Verena e a Cristina, para vocês que não têm muito contato com elas, né, conhecerem um pouquinho. E antes de vocês falarem, Ana e Cristina, se vocês puderem dar um toque mais pessoal, né, assim, explicarem um pouquinho mais sobre como vocês chegaram a se envolver com essa questão da formação continuada, de professores de ensino superior, se envolver com essas questões, seria muito interessante para a gente, tá? Então, eu vou só começar com essa apresentação mais estilo, né, para a gente garantir que as pessoas situem vocês no campo melhor, né, mas temos muito interesse de uma apresentação mais informal, mais situada na questão que a gente está aqui para conversar hoje, tá? Então, a professora Ana Verena, que está... a Cristina ainda não está no primeiro plano aqui para mim, mas a professora Ana Verena, ela é professora associada do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, né, onde ela leciona desde 96 disciplinas como zoologia, e mais recentemente ela tem lecionado a disciplina também de metodologia de ensino de biologia na graduação e na pós-graduação. Ela fez licenciatura em ciências biológicas pela UFBA, mestrado em imunologia e doutorado em educação na área de currículo e formação de professoras, ambas as titulações na UFBA mesmo, e com estágio de doutorado sanduíche na Universidade do Minho. Ela tem experiência na pesquisa na área de educação e também de zoologia, e atua principalmente nas seguintes linhas, que são docência universitária, currículo, formação de professores de ciências e biologia, ensino de ciências e biologia. Ela integra os grupos de pesquisa Formace, em aberto, que é sediado na FACED, na Faculdade de Educação lá da UFBA, e redes e diálogos sobre interdisciplinariedade, que está no Instituto de Biologia lá da UFBA. Ela coordena um subprojeto PIBID Biologia e é membro do NDE do curso, coordenadora, né, do NDE do curso de Ciências Biológicas. Ela também coordena o programa de formação pedagógica do docente da UFBA, né, ao qual se vinculam as ações, né, do ateliê didático e também a assessoria pedagógica, tá? Eu pediria só, talvez, se a Cristina pudesse abrir o microfone dela e dar um oizinho e aparecer a sua cara para várias pessoas, Cristina, aí dá um oizinho, e que a Cristina, ela é graduada em pedagogia, tem mestrado e doutorado em educação,
E ela fez pós-doutorado na Universidade de Montreal, em Quebec, né, no Canadá, na área de didática e também na Universidade de Sorbonne, na França, em docência universitária. Ela é professora titular lá na UFBA e atua na graduação e na pós-graduação da Faculdade de Educação da UFBA. Ela coordena o grupo de estudos e pesquisa em educação didática e Ludicidade, o GEPEL, e é presidente da ANDIP, Associação Nacional de Didática e Prática de Ensino, e ela é coordenadora geral da RIDS, Rede Interregional Norte-Nordeste, Centro-Oeste, de pesquisa sobre docência na educação básica e superior, né? E faz a coordenação pedagógica do ateliê didático e da assessoria pedagógica, que é essas ações, né, que a gente mencionou ali ao falar do trabalho da Ana Verena, que estão ligadas ao programa de formação pedagógica do docente que existe lá na UFBA, né? Então, gente, estamos muito honrados e honradas, né, de ter vocês aqui, e agradeço muito mesmo a gente ver, assim, essa inserção grande que vocês têm já nessa discussão que a gente está tentando aqui iniciar entre os nossos colegas, tá? Muito obrigada, não sei se vocês querem falar um pouquinho antes de iniciar a nossa conversa aqui, mas a gente planeja uma fala mais longa de vocês. Quem quiser ir comentando pelo fórum, eu vou ir anotando, mas depois a gente dá uma pausa e abre para perguntas, né? Há uma certa flexibilidade de tempo, porque, como eu disse, nós não estamos mais transmitindo diretamente para ter uma certa tranquilidade, né, com essa organização e tudo, tá? Então, muito obrigada, gente. Eu passo a palavra para vocês aí. Alô? Vocês me ouvem bem? Danusa, tá ok aí o som? Sim. Tá, bom, então eu vou começar a falar a partir dessa provocação também que Danusa nos colocou, né, de trazer um pouco também da nossa história, da nossa implicação com a temática da docência universitária, né? Então, talvez vocês tenham observado aí na leitura do mini currículo que eu fiz o mestrado em imunologia, né, que é uma área altamente específica da biologia. Mas eu já tinha um envolvimento muito grande com as questões da educação, porque eu fiz a licenciatura, eu lecionei em escola e sempre tive essa paixão. No entanto, em termos de mestrado, eu caminhei para essa área mais técnica. Depois eu fui me envolvendo com o colegiado do curso, né, e fui me envolvendo com as discussões de currículo, e voltei, eu considero uma volta, né, para casa, para a educação. A gente brinca aqui, eu brinco aqui, em Salvador nós temos o campus com unidades separadas, né, e o Instituto de Ciência da Saúde, onde eu fiz o mestrado de imunologia, é de um lado da avenida, e a Faculdade de Educação atravessa 2 pistas. Então, eu brinco que migrei, né, atravessei a pista do ICS para a FACED, para fazer o doutorado já nessa área de currículo, a partir dessas provocações que eu tive, estando como coordenadora do curso de currículo, do curso de Ciências Biológicas, né, da UFBA. E aí, no doutorado, eu me encontrei com Cristina, né? Cristina foi minha professora, eu fui fazer uma disciplina que é optativa do programa de educação, que é docência no ensino superior, que ela era professora, e a partir daí nós fomos, né, nos integrando. Meu tema de tese já tinha relação com a docência, porque era na área do currículo de ciências biológicas, da licenciatura especificamente, mas com um foco específico na implicação e na identidade dos docentes das áreas específicas, que atuam nas licenciaturas, né, na licenciatura de ciências biológicas especificamente, de 2 IES. Então, a gente foi, né, se aproximando a partir disso aí. E aí, Cristina, nessa disciplina, uma certa feita, comentou, ela disse, poxa, eu faço atividades relacionadas com a formação dos docentes em várias universidades, na minha universidade a gente não tem nada. E, algum tempo depois, eu fui convidada a integrar o núcleo de currículos e programas da Prograde, né, eu fui chefiar esse núcleo por um tempo, e estando na Prograde, a gente começou a ver a possibilidade de realmente executar um programa, né, relacionado com a docência do ensino superior. À época, a Cristina estava na França, terminando o pós-doutorado, esse segundo pós-doutorado que você se referiu, mas ela topou de imediato. Vocês vão ver que ela, né, tem uma vontade, uma energia, uma empolgação muito grande, e a gente, então, nós começamos, então, em 2016, com a primeira turma do ateliê didático, né, e aí eu vou passar
a falar um pouquinho dessa trajetória a partir da apresentação, Danusa. Se você puder, né, projetar, eu acho que vai ficar mais ilustrado o que eu quero colocar. Enquanto ela vai projetando, eu vou aqui agradecer o convite, né? Como a Danusa colocou, nós estivemos juntas numa banca, ao contrário de outras experiências, foi uma banca bastante tranquila, bastante prazerosa, né? E que possibilitou esse contato também afetivo entre nós e a Roberta Ismânia, que estava conosco. Então, eu quero agradecer ao FABC que eu tenho algumas referências, né, da participação, estive com alguns dos colegas de vocês em um trabalho do IMEP, com a Paula e outras pessoas, e acho uma instituição muito interessante, então é também muito bacana para a gente estar aqui com vocês. Dá também, né, uma boa tarde à minha colega Cristina, parceira aí, a gente está quase morando junto, mesmo estando em isolamento social, porque é quase 24 horas no contato, que a gente está com uma ação nova, que eu vou explicar um pouquinho para vocês, que está realmente demandando uma intensidade de dedicação muito grande. Tá indo, Danusa? Você quer que eu tente daqui? Acho que eu não estou te ouvindo. Ana, o slide já está na tela. Então eu não consigo ver o slide, então... Você não vê, mas o slide está na tela, pode apresentar. Eu não vou saber a hora de passar, mas eu vou avisando, Danusa, e aí você passa, tá Ana, ok? eu posso te sugerir uma coisa? Qual se você clicar naquelas 3 janelinhas, 3 bolinhas que tem no canto direito da sua tela, ali embaixo, sim, ali você pode mudar o layout. Sei, tô vendo. E aí, ao mudar esse layout, você pode colocar pelo menos acho que você consegue ver a minha tela. Você está conseguindo ver a tela com um slidezinho? Deixa eu ver agora. Talvez agora. Pronto, agora eu já visualizei. Tá ok. Tá. Bom, então, vou colocar... essa é o título dessa apresentação que a gente trouxe hoje, né? Ateliê Didático, uma provocação à docência universitária, porque é assim mesmo que a gente enxerga essa ação que a gente vem desenvolvendo, né? Como uma provocação a algo que, de certa forma, está, né, ainda meio parado, meio sem muita dinâmica de alteração. E o ateliê, ele entra na Universidade Federal da Bahia com uma potencialidade para realmente alterar uma situação muito estável, não necessariamente favorável, mas estável em relação à docência do ensino superior, né? Um certo comodismo, uma certa morosidade que nós temos na própria universidade, tem essa característica institucional da lentidão e do conservadorismo, de certa maneira, né? Bom, então nós vamos falar um pouco dessa ação específica, e aí pode passar, Danusa, essa ação do ateliê didático, ela está inserida em um programa mais amplo, que é o Programa de Ação de Formação Pedagógica do Docente UFBA, FORPED, ligado a esse núcleo de currículos e programas da Prograde, da Universidade Federal da Bahia, né, que é a Pró-Reitoria de Graduação, e além desse ateliê didático, nós temos também possibilitado a oferta de diversas oficinas temáticas e, mais recentemente, a constituição de uma assessoria pedagógica que tem uma dinâmica muito própria e muito interessante e que eu vou também falar rapidamente, porque não é exatamente o foco de hoje. Então, o ateliê, ele não é exatamente um curso, né? A gente chama de um dispositivo formacional que tem uma carga horária de 60 horas, 40 horas presenciais e 20 horas no AVA Moodle. Então, essa é a nossa experiência acumulada. Nós estamos agora partindo para uma nova experiência, que é a constituição do ateliê didático online, mas até então, de 2016 para cá, nós tivemos 10 turmas dessa composição híbrida, né, com 40 horas de atividades presenciais, são 10 encontros de 4 horas e mais 20 horas de atividades via Moodle. Como eu disse, foram 10 turmas, 8 no campus de Salvador e 2 no campus de Vitória da Conquista. Pode passar, Danusa, por favor. Essa é a equipe central do ateliê, né? Professora Cristina Dávila, que está aí ao centro de blusa amarela, que está hoje conosco nessa apresentação, é a coordenadora pedagógica. Eu faço a coordenação geral do FORPED, participo também de algumas ações.
Professora Giovana Zen, da Faculdade de Educação, também da UFBA. Abaixo, professora Maria Carolina, que é da Faculdade de Administração e que tem uma formação ligada com a parte de redes de aprendizagem. Aqui acima, né, com um fundo de plantinhas, é a professora Denise Guerra, também da Faculdade de Educação, e abaixo, a professora Lúcia Graça, que é da UFRB. Esse é o núcleo central, a gente costuma brincar que nós somos uma cordinha de caranguejo, porque andamos muito coladas, mesmo na aula de uma, todas estão presentes, na aula da outra, todas estão presentes, e com isso a gente vai fazendo uma costura também nesses encontros que ocorrem no contexto do ateliê, a partir de uma participação muito intensa da equipe em todo o trabalho de uma dada turma. Próximo, por favor, Danusa. Danusa, quando chegar a 15 minutos, você me dá uma sinalização, por favor? Eu esqueci de marcar o tempo aqui. Eu vou anotar. Bom, ao longo de uma dada turma, nós trabalhamos no ateliê didático com algumas temáticas centrais, né? Então, dilemas da profissão é por onde nós começamos. Então, nós partimos daí, né, de questões que os docentes trazem, que vivenciam na sua profissão, nas suas situações de sala de aula ou não, ou de fora de sala de aula, e que provocam, né, determinados dilemas e nos colocam nessa posição da dúvida e do conflito, e a partir daí é que nós vamos desenvolvendo todo o curso, né, a partir desse primeiro momento, com uma abordagem teatral, inclusive, a partir dos dilemas da profissão de cada um. Trabalhamos também com os conceitos e as ideias e o ideário relacionado com as concepções pedagógicas que norteiam, né, a prática, consciente ou inconscientemente, norteiam a nossa prática de forma mais consistente ou de forma mais mesclada, muito mais frequentemente. Fazemos, então, a discussão e algumas atividades relacionadas com o tema das concepções pedagógicas. Trabalhamos com a relação entre currículo e formação na universidade, a partir daquilo que o professor traz do seu plano de ensino-aprendizagem, e buscamos uma relação daquilo com o projeto pedagógico do curso, com as diretrizes curriculares nacionais para aquele curso, também a partir de uma abordagem reflexiva, crítica, e que vai, digamos, valorizando a autoria, a autorização desse docente enquanto um ser curriculante. Uma outra temática que a gente trabalha é relacionada aos aspectos da aprendizagem do estudante adulto. Também fazemos um encontro ligado com as questões do perfil do estudante da UFBA, inclusive algumas questões históricas da própria universidade, a construção das cotas e algumas questões mais atuais ligadas com, por exemplo, os estudantes com deficiências. O tema central do ateliê, de fato, é o planejamento de ensino-aprendizagem. Esse é o eixo principal, com seus aspectos ligados à seleção de conteúdo e definição de objetivos, as metodologias participativas, colaborativas e criativas, a avaliação da aprendizagem. E um dos focos do ateliê é justamente o professor ressignificar o seu plano de ensino-aprendizagem a partir dessas aprendizagens e dessas atividades que vão sendo desenvolvidas. E uma outra temática que nós já tínhamos no ateliê, né, é a temática ligada à docência online. Então, nós já desenvolvíamos um bloco de atividades relacionadas com esse tema. O próximo, por favor, Danusa. Na constituição dessa ação do ateliê, de uma certa forma, de todas as ações do FORPED, nós temos algumas inspirações teóricas que nós chamamos dos pilares, né? Uma ligada ao raciovitalismo, ou a didática do sensível, como Cristina gosta de se referir. Cristina é especialista nessa temática, que vai visualizar, vai ter a perspectiva de uma abordagem de ensino operando em uma lógica que rompe esse paradigma racionalista, instrumental, para concatenar também, né, além do racional, com a ação do sentir-pensar. Um outro pilar que nos norteia nessas ações é a epistemologia da prática, aí a partir do grupo canadense, principalmente, que valoriza os saberes efetivamente utilizados pelos professores em seu espaço de trabalho cotidiano. Então, nós sempre partimos dos saberes já constituídos por aquele docente. Nós não consideramos que o docente irá aprender tudo conosco, muito pelo contrário, a partir dos saberes já constituídos é que nós vamos
refletindo e ressignificando conjuntamente com esse grupo de docentes. São turmas normalmente de 35, 40 alunos, né, em geral. São turmas que têm tido, assim, sempre uma procura muito intensa. É bom a gente destacar isso, fazer um parêntese aqui, porque às vezes a gente acha que o docente universitário não tem interesse ou não quer, né, fazer formação pedagógica, porém, desde 2016, todas as vezes que nós abrimos turmas, e às vezes nós abrimos turmas condensadas, período de férias, e às vezes nós abrimos turmas, alternamos, né, que ocorre, por exemplo, toda terça-feira à tarde, ou toda sexta-feira à tarde durante 10 semanas, ou no período de férias, todas as manhãs durante 10 dias, né, e sempre, em todas as situações, nós temos 40, 50 inscritos em 48 horas, mais ou menos. Então, há um interesse concreto, real, uma busca contínua por essa formação. Um outro pilar, voltando aqui para as nossas inspirações teóricas, é a formação experiencial e os atos de currículo. Essas duas noções vão, digamos, nos orientar na valorização dos processos identitários, do professor se reconhecer, se identificar como docente, como professor, na sua implicação também, né, nos processos implicacionais, e nele também se autorizar a produzir atos de currículo na sua prática, na sua vida profissional. Próximo, Danusa, por favor. Bom, esse é um livro que nós lançamos em 2018, ele está disponível, eu esqueci de colocar aí o link, mas posso passar depois, ele está disponível no repositório da UFBA, e essa primeira parte da minha apresentação era mais essa caracterização do ateliê como um todo. Eu agora vou partir a falar um pouco sobre uma das temáticas que nós desenvolvemos, é uma das temáticas que eu fico à frente também junto com o Cris, coincidentemente. Esse tema das metodologias participativas, frequentemente nós desenvolvemos juntas, e eu vou falar um pouco sobre como nós trabalhamos, por exemplo, com esse tema, para que o grupo possa ter uma noção, né, da forma de trabalho. Danusa, por favor, você pode passar. Ah, ele se mexeu. Nem sempre ele resolve se mexer. Ah, perdão, antes de eu entrar nas questões de metodologia participativa, pode ir para o próximo, Danusa, por favor, por assessoria. Eu vou falar um pouco dessa terceira ação que eu mostrei lá no início, ligada ao Forped, que é a assessoria pedagógica. A assessoria pedagógica é uma emergência aí do período da pandemia, foi algo que foi criado realmente na ebulição aí do pensar o que fazer para favorecer esse retorno às aulas. Nós, na UFBA, estamos iniciando um semestre letivo suplementar em 8 de setembro, e passamos julho e agosto nessa programação, nesse pensar e nesse fazer de diversas ações para favorecer que os docentes consigam assumir uma perspectiva de uma docência online no semestre letivo suplementar e que se estenda para as próximas experiências, porque acreditamos que mesmo o próximo semestre tendo algo de presencial, ainda terá muito da marca e da presença do online. Então, a assessoria pedagógica, ela é constituída também ligada à Prograde. Fizemos uma busca em algumas pedagogas da instituição que já trabalhavam em algumas unidades dando suporte pedagógico. Então, nós temos algumas unidades como a Faculdade de Medicina, a Escola Politécnica, o Instituto de Ciências da Saúde, a Escola de Enfermagem, enfim, algumas unidades da UFBA que tem uma pedagoga específica trabalhando com um suporte ao docente. Então, nós fizemos um pedido aos diretores que nos cedessem 8 horas dessas pedagogas para constituir essa equipe. A professora Cristina assumiu a coordenação dessa assessoria pedagógica e de uma formação relâmpago, né, Cris, que a gente chama, uma formação relâmpago ao longo de julho com essas pedagogas, e nós constituímos um ambiente no Moodle da assessoria pedagógica, com diversas possibilidades do docente participar. Então, a gente tem fóruns, né, os fóruns Desafios da Docência, o fórum de autorretrato, que a gente recomenda que o docente se apresente logo no momento que ele ingressa nessa comunidade, vamos dizer assim, o fórum de bate-papo, o fórum dos professores específicos, bate-papo docente, que é um fórum mais livre, sem muita mediação nossa, da assessoria, que é uma rede de aprendizagem entre os docentes, se constitui mais ou menos como uma rede de aprendizagem. Além disso, nós temos os chats, que são agendamentos individuais, que o docente vai, agenda e marca um horário específico com a pedagoga para discutir, tirar alguma questão, tirar alguma dúvida. Semanalmente, nós fazemos uma live interativa a partir das principais questões que foram trazidas nos fóruns, nos chats, nas discussões ao longo da semana.
Temos também uma estante pedagógica, temos alguns setores dessa página do Moodle. O Fórum dos Professores chama Papo de Professor, tinha me passado aqui no nome específico. Então, essa assessoria pedagógica hoje conta com mais de 200 docentes inscritos. Nós iniciamos no dia 11 ou 13 de agosto, 11 de agosto, se eu não me engano, e contamos hoje com 200 docentes inscritos, com intensa atividade. É isso que eu estava comentando no início, que essa ação realmente tem nos demandado bastante, mas tem também trazido muita gratificação na possibilidade de alguma forma, favorecer esse retorno, né, e estar nesse processo que não é só um atendimento, mas é também um processo formativo com esses docentes. Então, além da equipe de pedagogas, nós contamos com a equipe de especialista, que é basicamente o mesmo grupo que eu apresentei aos senhores do ateliê didático e às senhoras. Bom, então, dito isso, eu estou caracterizando um pouco as nossas ações dentro da URP em relação à formação docente. Eu queria agora conversar um pouquinho sobre a parte de metodologia participativa, como uma forma de ilustrar como é que a gente desenvolve um conteúdo como esse no contexto do ateliê didático. Pode passar, Danusa, por favor. Bom, primeiro, então, nós fazemos uma relação muito forte da opção metodológica, das escolhas metodológicas que o docente faz para a sua disciplina, para o seu componente, seja ele uma disciplina, uma oficina, qual que seja a natureza. Nós buscamos fazer uma relação e uma reflexão no sentido de que nossa escolha pelo caminho, né, aí está a representação do caminho de Santiago, porque a metodologia está relacionada a isso, ao caminho que se busca, né, para se alcançar algo, que no nosso caso são os objetivos de aprendizagem, as expectativas de aprendizagem. E quando nós escolhemos esse caminho metodológico para a nossa disciplina, consciente ou inconscientemente, mais claramente ou menos claramente, essa nossa escolha vai estar relacionada com aquilo que a gente entende de sociedade, com aquilo que a gente entende e compreende de educação, de ensino, de aprendizagem, o que é ensinar para nós, o que é que eu compreendo como ensino, o que é aprender, né? Quais são as bases que sustentam a aprendizagem, o que é o conhecimento, né? Porque, por exemplo, se eu parto da compreensão do conhecimento como uma construção fechada, definida, obviamente é fácil para eu, como professor, assumir um ensino transmissivo, porque se o conhecimento é fechado, é algo concreto, obviamente eu transmito, é fácil eu achar que é transmissível esse objeto, praticamente, né? Mas se eu compreendo o conhecimento numa perspectiva aberta, numa perspectiva referenciada socialmente, historicamente, de um processo de construção, de um construto que está se fazendo, é impossível, quer dizer, impossível não é, porque a gente termina fazendo isso às vezes, né? Mas é incoerente com a aula transmissiva. Se eu compreendo o conhecimento como um construto, como algo em construção, a aula transmissiva é pouco para desenvolver o conhecimento. É suficiente para transmitir informação, mas para desenvolver o conhecimento no meu aluno, a aula transmissiva, né, com a lógica de transmissão, seja ela qual técnica seja, ela se torna pouco. Bom, o próximo. E aí a gente pode pensar nessas metodologias a partir de duas grandes grupos, né? Metodologias que vão favorecer a reprodução, a manutenção da sociedade de classe, a manutenção da sociedade capitalista, e nessa perspectiva o aluno é preparado para papéis sociais de acordo com as suas aptidões. Nessa perspectiva, há uma valorização muito grande dos conteúdos, elas são associadas com tendências pedagógicas ditas academicismo, tecnicismo, neotecnicismo, e normalmente vão favorecer essas estratégias e técnicas transmissivas, principalmente a aula expositiva, que vai exigir do aluno, basicamente, uma aprendizagem memorística. Ou, às vezes, mesmo numa abordagem de educação, numa abordagem pedagógica de base reprodutivista, nós podemos também utilizar metodologias ativas, porque não necessariamente o fato de a gente estar usando a metodologia ativa vai alterar essas relações de poder. E aí, nesse sentido, nesse momento, nós estamos limitando essas metodologias ativas às aprendizagens cognitivas, nós estamos usando metodologias que nos vão permitir aprendizagens cognitivas mais complexas e outras habilidades que não permitidas por uma estratégia mais transmissiva, mas nós ainda não estaremos alterando ou favorecendo
a alteração de um sistema de poder, nem na sala de aula, muito menos na sociedade. Próximo. Então, situando ainda as formas de ensinar com as tendências pedagógicas, a gente pode pensar também que determinadas metodologias de ensino, elas estão relacionadas com ideias libertadoras, ou libertárias, ou progressistas. E, normalmente, esse tipo de abordagem de ensino, né, de concepção pedagógica, de tendência pedagógica, elas vão se utilizar de estratégias e técnicas de ensino mais problematizadoras, então nós vamos buscar apresentar o assunto, o conteúdo, não de uma forma estática, mas de uma forma problematizada, vai favorecer métodos e abordagens mais participativas e mais colaborativas e aprendizagens mais relacionais. Abordagens pedagógicas de inspiração racio-vitalista, como nós buscamos desenvolver no ateliê e abrir essa possibilidade aos docentes, que não é uma possibilidade muito comum no ensino superior, ela vai valorizar, essas abordagens vão valorizar a dimensão sensível do ser. E, normalmente, vão utilizar técnicas que favoreçam o ato da criação, do estudante autônomo, que vai se autorizar, que vai gerir sua própria aprendizagem. E aí, nós falamos em métodos ou abordagens criativas e criadoras em aprendizagens interpessoais. Próximo. Bom, e aí, para diferenciar um pouco essas 4 palavrinhas que estão aí, é importante que a gente remeta um pouco para a história, né? As metodologias ativas, apesar da gente usar hoje como algo muito novo e ter, de certa forma, um impacto atual muito forte, elas são datadas de mais de 100 anos. Ela vem de uma lógica constituída por Dewey, por Anísio Teixeira, por outros autores que fizeram essa contraposição a um método de ensino muito tradicional, muito academicista, de um dado momento, há aproximadamente 100 anos atrás. Então, eu vou adiantar um pouquinho, porque o outro slide vai nos ajudar e a gente ganha um pouquinho de tempo. Próximo, por favor. Ana, só para você dizer que já deu 15 minutos, tá? Já que você... Tá. Só para te avisar. Acho que está indo no tempo bem. Tá bom. Pode passar o próximo. Então, quando a gente pensa em metodologias ativas... Não, desculpa, o anterior. Quando a gente pensa em metodologias ativas, eu trouxe essas 2 figuras, né, de John Dewey e de Anísio Teixeira, que são representantes, digamos, de uma época em que essa proposta, ligada também com a Escola Nova, veio desbancar, né, uma forma de ensinar muito clássica, muito tradicional, muito marcada pela centralidade do docente, e a proposição de metodologias de ensino que trouxessem o aluno para o centro, né, para o protagonismo estudantil, a partir de categorias como a atividade, o desejo, o interesse, o esforço, a adaptação, o movimento e a experiência, e aí a experiência também no sentido da ciência, né, experiência científica, foram categorias que sustentaram as proposições das metodologias ativas desde o seu primeiro momento de proposição e que vem se mantendo, né, como uma marca desse grande guarda-chuva, né, que engloba uma série de metodologias aí que poderiam estar classificadas no campo das metodologias ativas por atenderem a esses pressupostos, né, por favorecerem a atividade, por reconhecerem o protagonismo estudantil no processo de ensino, por valorizar o desejo e o interesse dos estudantes, e por aí vai. O próximo slide, por favor, Danusa. Bom, no entanto, a gente está propondo também avançar um pouco para essa noção de ativa, para uma possibilidade de uma metodologia participativa. E aí, considerando que essa categoria participação, além de ter o aluno no centro, ela tem outras características, ela tem outros aspectos, sobretudo relacionado com a partilha, com o compartilhamento, com a troca, com o trabalho coletivo, que vão demarcar outras possibilidades metodológicas, né? Então, o professor aí, como organizador da aprendizagem, a presença do diálogo, da dialogicidade, a aprendizagem com sentido, né? A vinculação de um sentido para aquilo que está sendo aprendido, e a postura investigativa são marcas dessas metodologias participativas, né? E aí tem a representação do Paulo Freire, porque muitas dessas questões estão em consonância, né, com as ideias do Paulo Freire. Próximo.
Nesse sentido, eu trago aqui algumas possibilidades metodológicas que podem ser desenvolvidas, tanto numa perspectiva ativa, mas de preferência numa perspectiva participativa e, quem sabe, criativa, que são as abordagens lúdicas, a gamificação, ensino por pesquisa. Faz outro enter aí, Danusa, para ver se entram as outras possibilidades. Aprendizagem baseada em problema, estudo de caso, abordagens problematizadoras. Vejam que nesse conjunto de possibilidades que temos aí, nós temos algumas delas que são métodos de ensino propriamente configurados, né? Métodos que têm fundamentos próprios, que têm etapas próprias de desenvolvimento, como a própria PBL, que tem toda uma constituição também histórica, uma constituição de fundamento, tem as suas etapas bem definidas. Assim como abordagens por projeto, né, ensino através de projeto, ensino por questões sociocientíficas, também são métodos bem definidos, bem caracterizados. No entanto, nós temos aí também citado algumas possibilidades metodológicas que são abordagens. Por exemplo, quando eu digo que vou fazer uma abordagem contextualizada, não é que exista um método bem definido de contextualização. Quando eu digo que vou fazer uma abordagem lúdica, não é que exista um método, ainda que exista, né, os seus fundamentos, mas não existe um método bem determinado, com passos, com etapas, como existe, por exemplo, na problematização, como existe, por exemplo, no PBL, como existe, por exemplo, na aprendizagem por projetos de ensino. Então, nós temos aí diversas possibilidades que podemos usar, e nesse contexto agora da educação online, da possibilidade de trabalhar numa perspectiva totalmente, né, não presencial, nós podemos recorrer a várias dessas possibilidades, né? Tem se falado muito na sala de aula invertida. Eu acho que a sala de aula invertida é uma excelente opção, principalmente para quem está iniciando nessa possibilidade de trabalhar de uma forma mais participativa pelos alunos, né? Quando a gente já faz isso no presencial, transpor para o online, transpor para o ambiente virtual, é um pouco mais fácil, mas quando a gente não faz, a gente está saindo de uma forma de trabalho muito centrada na exposição, muito centrada na transmissão, e agora vai partir para uma modalidade de ensino que, por princípio, a transmissão somente realmente fica muito insatisfatório. A sala de aula invertida é uma boa opção, porque ela se caracteriza pela disponibilização de materiais, de vídeos, de textos, de outros recursos anteriormente à aula, e tornar esse momento síncrono, esse momento do encontro, como uma possibilidade de discussão, de debate, né, e não somente de exposição. Mas tem aí várias outras opções, o ensino por investigação, que podem, o estudo de caso para quem já faz na lógica presencial, ele não é uma metodologia difícil de ser transposta para o ambiente virtual, né, para esse momento agora. Da mesma forma, quem já trabalha com projetos, que faz isso já com algum grau de experiência, sabe os passos de determinar o problema, o desafio, de estabelecer corretamente as etapas, os prazos, de acompanhar esse trabalho, também talvez não tenha tanta dificuldade de transpor para esse momento da educação online. Próximo, por favor, Danusa. E aí nós estamos falando de educação online porque essa foi, digamos, uma luta nossa, uma bandeira nossa dentro da Universidade Federal da Bahia de caracterizar esse semestre letivo suplementar na lógica da educação online, que é diferente da lógica do ensino remoto, que é diferente da lógica da educação à distância. A educação à distância é uma modalidade própria, que tem todo um planejamento, toda uma forma de construção e de apresentação. O ensino remoto é uma modalidade que se constituiu também aí na emergência da pandemia, aos trancos e barrancos, começando por uma transposição muito direta de tudo que se fazia no presencial para, 4, 5 horas, às vezes seguidas, com crianças à frente da tela, foi se modificando um pouco ao longo desses 4 meses aí de experiência, de locais diferentes, mas não essencialmente. Já a educação online, ela tem um lastro teórico, ela tem um lastro de proposição muito longo, e que se sustenta em alguns desses princípios que estão aí representados nesse infográfico maravilhoso de Pimentel e Carvalho. Eles lançaram esse material aí também no meio da pandemia e nos ajudou muito, né? Que na educação online, nós considerarmos, mais do que nunca, o conhecimento realmente como uma obra aberta, a gente valorizar a curadoria de conteúdos online, a busca, né, de informações e conteúdos, e não simplesmente a transmissão. Nós valorizarmos também ambiências computacionais diversas,
valorizarmos a aprendizagem colaborativa, o princípio da colaboração como mecanismo importante dos processos de aprendizagem. Valorizar também o diálogo, a conversação, a interatividade, não só a interação, mas a interatividade como um princípio comunicacional. Sobretudo, valorizar as produções autorais dos estudantes, né? As atividades que ele vai ser valorizado, vai ser colocado como autor. Valorizar ainda uma mediação docente ativa, e não aquela mediação passiva, muito comum, por exemplo, nos fóruns de AD, que é aquele fórum de tirar dúvidas, que o professor ele não provoca nada, ele é um tutor, na verdade, que está ali só tirando dúvidas. Aqui não. O mediador, que é o professor, ele vai provocar, ele vai instigar para que tenha uma movimentação. E também baseado numa avaliação baseada em competências formativas e colaborativas, em competências de uma avaliação formativa e colaborativa. Então, esses são princípios da educação online que estão norteando todo o nosso trabalho agora, nesse momento específico da pandemia e do retorno às atividades a partir do nosso semestre letivo suplementar. Próximo, Danusa, por favor. Já estou encerrando. E aí, nessa reflexão de Paulo Freire, né, que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para a sua produção ou sua construção, e que quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender, nós estamos vivenciando muito isso na prática com essas experiências do ensino online, da educação online, que estamos ajudando a orientar nessa volta às atividades. O próximo. E pensando nesse momento, né, para a gente poder ir começando a articular também com o que a Cristina vai abordar sobre planejamento de ensino, em termos metodológicos, algumas possibilidades se mostram como formas de articular aquilo que a gente pretende desenvolver com os estudantes. Então, nós podemos desenvolver atividades síncronas, como essas webconferências ou as lives, em interatividade com os estudantes. Nós temos recomendado que esses momentos síncronos não sejam para transmissão, que a gente oriente o estudante à busca de conteúdos, né, da parte teórica, do acesso à teorização por outras vias, e que a gente aproveite os momentos síncronos para realmente o debate, para tirar dúvida, para discutir, porque não estamos com a perspectiva de ter tantas horas síncronas. Então, em uma disciplina de 4 horas semanais, não devemos pensar em mais do que 2 horas de atividades síncronas por semana. 1 hora é interessante, porque os alunos têm dificuldade de acesso, porque o tempo também, um tempo longo de tela não ajuda nos processos de aprendizagem, porque os alunos, pelo menos na nossa universidade, muitos têm uma carência social e financeira que vai ser um pouco atendido pelos programas de governo, né, atribuindo pacote de dados, mas esse pacote de dados tem limites, né, e as lives, assim como os vídeos, eles gastam muitos dados. Então, nós estamos orientando para uma maior quantidade de atividades assíncronas, mas essa atividade síncrona de live, interatividade, ela também deve existir, ela também tem o seu potencial. Também pode ser usado como atividade síncrona a apresentação de artigos ou de temas pelos estudantes, com a mediação dos professores. Pode-se fazer chats com pequenos grupos de estudantes, com o professor mediano. Chats também entre grupos de estudantes podem ser desenvolvidos como atividades síncronas, e essa possibilidade da gente ter uma parte síncrona com o grupão, com a turma toda, e partes síncronas também menores, com parte das equipes, também é interessante. Próximo, Danusa, por favor. E atividades assíncronas, que a gente vai articulando com essas síncronas para constituir o nosso planejamento, né? Então, a aula expositiva, que são pré-leções feitas pelos professores e gravadas como videoaulas, podem ser usadas, e o aluno assincronamente, ou seja, em outro momento, ele em algum momento, em qualquer momento, ele pode assistir. A aula invertida, como a gente falou, é disponibilizado algum material e é provocado um fórum de discussão a partir desse texto, e os professores vão mediando e alimentando esse fórum. Discussões de temas problematizados, e aí você pode estabelecer como um critério que o aluno faça X postagens, que essas postagens sejam qualificadas, não seja só, concordo com a colega. Não, que isso tenha, né, uma dimensão para isso validar como carga horária e também como atividade avaliativa. A cocriação, né, os autores criarem no seu coletivo textos, mapas, infográficos, colaborativos, com a mediação dos professores. Então, o conteúdo vai sendo trabalhado e vai sendo visualizado, experimentado e repensado pelo estudante nesse processo de criação desses materiais. O desenvolvimento também de tarefas que podem ser desenvolvidas, eu botei aí tarefas entre aspas, porque é a terminologia que o Moodle, que o Moodle usa para atividades, né? E nós na UFBA usamos preferencialmente o Moodle como ambiente virtual de aprendizagem.
Então, o desenvolvimento de tarefas por estudante, como resenha, confecção de vídeo, podcast, modelos, questionários, peças jurídicas, mapas, roteiros, guias de estudo, produções artísticas, sempre com a mediação dos professores, e também a possibilidade de visitas virtuais, né, a museus, a estações de ciência que estejam aí disponíveis na internet, para que, com isso, nós possamos desenvolver, então, favorecer essa aprendizagem dos estudantes naquele conteúdo específico do nosso componente, certo? Então, eu quis trazer um pouco do que temos discutido com os docentes, essa última parte nós temos discutido mais na assessoria, nós estamos planejando um ateliê didático online para outubro, mas ainda não tivemos essa experiência direta, mas a assessoria tem nos trazido também essa possibilidade de pensar sobre o planejamento e sobre as metodologias nesse momento do semestre letivo suplementar. Eu agradeço, Danusa, é o último aí, por favor, e podemos passar, então, para Cristina, me coloca à disposição depois no bate-papo aí final para alguma questão. Muito obrigada, Ana. E vamos seguindo aí, passar a palavra para a Cristina, né? Olá, boa tarde, pessoal. Você quer falar, Danusa, alguma coisa antes? No momento não, Cristina, queria ouvir você e, se possível, como a Ana fez, se você puder contar um pouquinho de como você foi se envolver com essa questão da formação do ensino superior. Eu entendi que a sua trajetória e da Ana, elas se cruzam muito, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho de você, acho que seria legal para todas nós. Isso. Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui nesse webinário da UFABC, né? Agradeço muito a Danusa Monfort pelo convite. Como foi que começou essa história com a formação docente de ensino superior? Essa é uma história muito antiga na minha vida, né? Uma história que começa desde o ano 2000, quando eu comecei a pesquisar sobre a docência universitária. Lá em 2003, na Escola de Administração da UFBA, eu fiz uma pesquisação junto com os docentes de lá da pós-graduação, e já utilizava ateliês formativos, assim chamados, numa perspectiva bastante criativa de trabalho docente, sempre a partir das linguagens artísticas e etc. E em 2000, depois, passado o tempo, eu passei a lecionar a disciplina docência no ensino superior, na pós-graduação da UFBA, que é uma disciplina que eu ofereço desde o ano de 2006, na perspectiva dessa pedagogia que a Ana menciona, raça vitalista, didática sensível, lúdica, e sempre com resultados bastante significativos, com muita adesão. Eu recebo alunos de vários cursos da UFBA, principalmente da área de saúde, também de arquitetura, das engenharias, daí por diante. Foi daí que eu conheci a Ana Verena, e sempre tive o sonho e o desejo de trabalhar com a formação dos professores da minha universidade, né, a universidade onde eu atuo, que é a Universidade Federal da Bahia. E, finalmente, quando a Ana assume, dentro da Pró-Reitoria de Graduação, um posto na área de currículo, ela me convida para criar, então, junto com ela, esse dispositivo formacional, vamos chamar assim, porque o ateliê não é bem um curso, ele é diferenciado, ele é extremamente aberto, é um dispositivo que se adapta, inclusive, ao próprio público que chega. Nós trabalhamos com saberes dos professores, como a Ana já mencionou, e na perspectiva da epistemologia da prática. Então, a gente trabalha com a ressignificação desses saberes didáticos, desses saberes pedagógicos, e foi daí que, desde 2015, eu fui a Paris fazer um pós-doutorado nesta área, dentro desta pedagogia mencionada, sensível e lúdica, que eu venho engendrando, que é a história de minha vida mesmo, é uma obra já... desde que eu me entendo como docente universitária, tem bem 3 décadas aí,
E, mais recentemente, em 2016, nós começamos com as primeiras turmas do ateliê didático, chegamos já a 10 turmas, e nesse ano de 2020, com essa explosão, né, de mudanças nas nossas vidas, por conta da pandemia pela Covid-19, nós nos vimos obrigadas a repensar a formação dos nossos professores num semestre suplementar extraordinário e com muita urgência. Foi assim que nós engendramos o ateliê didático online, que na perspectiva que a Ana Verena apresentou a vocês, mas não com todos aqueles conteúdos. Ele aparece com um dispositivo de formação também bem mais enxuto, com 3, 4 módulos, um módulo central e vários módulos, como a Rosa dos Ventos, né? Em seu entorno, que vai se modificando à medida que o professor ele se interessa por determinados temas, ele passa para outro, como se fossem oficinas didáticas congregadas ao núcleo comum, que seria o núcleo da docência universitária online, partindo dos paradigmas, tanto da pedagogia racio-vitalista e didática sensível, como também da epistemologia da prática, a ancoragem na experiência dos docentes e as linguagens artísticas que trazem muito a marca do nosso ateliê e não poderia deixar de ser do nosso ateliê online também. Trabalhamos também com assessoria pedagógica, como a Ana já mostrou para vocês, eu não vou me repetir. Eu faço a coordenação desse projeto e trabalhei com a formação das pedagogas que hoje são assessoras. Somos uma equipe pequeníssima, mas bastante atuante. Essas pedagogas, elas trabalham em regime de plantão, elas dedicam 4 horas por dia para assessorar os docentes da UFBA nas suas demandas pedagógico-didáticas mais específicas. Elas atuam no sentido de responder aos fóruns de discussão, que a gente chama de desafios da docência, e elas atuam também através de chats agendados, e são 3 as ações mais comuns que a gente vem desenvolvendo, e além dessas 2, como eu já falei, do fórum e do chat, nós fazemos as lives interativas. Essa ação da assessoria, é bom lembrar, começou só tem 2 semanas, e nós já temos 200 professores associados. E tem funcionado de uma forma a nos impressionar, num ritmo alucinante de trabalho que nós estamos, porque nós temos aulas, temos artigos, temos bancas, temos lives e lives e lives e lives. Então, aliado a isso, estamos rentes, coladas com as assessoras, porque, embora elas sejam profissionais excelentes, já atuam na universidade, nas suas unidades, elas necessitam ainda do nosso apoio, ali lado a lado, porque o atendimento ao professor universitário requer, a acolhida a esse professor universitário requer um conhecimento especializado que só quem pesquisa e quem atua há muito tempo, ou pelo menos que estuda sobre isso, pode, enfim, proporcionar uma ação mais sólida, mais sedimentada e tal. Então, nós temos trabalhado alucinadamente com essa assessoria, por isso que a Ana falou que a gente está 24 horas colado, praticamente quase morando junto mesmo com a pandemia, porque a gente se fala direto que tal professor colocou uma dúvida sobre o Moodle, isso é tecnológico, não é pedagógico, como é que a gente atende essas questões? Às vezes a gente entra em parafuso, porque também nós estamos aprendendo juntas, a acessar o Moodle nas suas singularidades também, e outras, e não fala ferramenta, né, que não é bom falar, interfaces digitais ou plataformas como de webconf, como a RNP, ou BBB, que a gente chama, né, o Big Blue Button, né, algo assim, que nós trabalhamos também com as nossas lives e tal. Tem sido muito interessante, eu quero dizer para vocês, o trabalho é intenso. Nós construímos uma página no Moodle que ficou extremamente interativa, um negócio assim, que começou a pegar realmente. Eu destaco principalmente o fórum Autorretrato, onde os professores se colocam, apresentam, eu sou não sei quem, fala um pouco da sua história de vida, bota a sua foto, se apresenta. Os professores estão gostando de fazer isso, de falar de si, de se abrirem.
e o Fórum de Desafios da Docência, onde eles dizem, olha aqui meu plano de ensino, entendeu? Eu estou com muita dúvida, como é que eu faço a equivalência de carga horária síncrona, né, na atividade síncrona, na atividade assíncrona, como eu faço essa equivalência do presencial para o online, etc. Questões pequenas que eu estou trazendo, mas que são atinentes a todos nós aqui. Eu vou falar, então, de um tema que dentro do ateliê didático e da assessoria é fulcral. Inclusive, quinta-feira teremos uma live interativa com os nossos docentes da assessoria e vamos falar justamente do planejamento de ensino na modalidade online. Nós partimos do pressuposto, eu vou pedir a Danusa que pode botar os slides, por favor, eu não vou me alongar muito, porque das questões que eu ia falar também, acho que a Ana já contemplou, eu vou trazer alguns aspectos do planejamento de ensino, porque esse é um dos saberes didáticos fundamentais e que muitos professores entendem de modo malversado, entendem como de uma perspectiva mais formalista, como mais uma burocracia, mais um formulário a ser preenchido, entregue e discutido nos departamentos e colegiados e tal, e não é bem assim. O planejamento de ensino e aprendizagem é um saber pedagógico e didático também fundamental para o trabalho docente, né? E aí a gente faz, eu gostaria de passar, Danusa, os slides, se não for problema para você. Vocês já estão vendo os slides? Pode me responder ou não? Que eu não estou vendo. Sim? Bem, eu já estou... Sim, nós vemos sim, Cristina. Ok, então pode passar para o... Cristina, se você for em pessoas e clicar em mim, você vai ver também. Tá. Mas você consegue tá me capa, achar né? na lista? Pessoas? Sim, eu já vi, mas você pode passar para o slide 3, por favor. Tá bom, vou lá, pode deixar. Só para... Deixa eu desligar meu áudio aqui, que senão... Que então, o planejamento de ensino na modalidade online, como eu vinha dizendo, ele é um saber didático, aí tá bem, fundamental. Eu faço uma distinção aqui entre saberes pedagógicos e didáticos, mas não vou me alongar, vou apenas dizer que os saberes pedagógicos são aqueles saberes que provêm das ciências da educação e da ciência pedagógica, são saberes que sustentam a prática docente, dizem respeito a conhecimento de teorias pedagógicas, de epistemologias, teorias de aprendizagem, teorias de currículo, legislação educacional, e eles são o esteio sobre o qual se erigem os didáticos, que vão se referir basicamente ao processo de ensino. E dentro dos saberes didáticos fundamentais, aí pode passar, por favor, Danusa, vocês vão ver aí o ciclo desse processo, se incluem os saberes que estão presentes no pré-processo de ensino, ou seja, antes propriamente da mediação do ensino, eu estou fazendo pesquisa, como vocês podem ver nessa segunda bolinha aí, eu estou planejando, ou seja, antecipando uma ação, porque planejar é antecipar uma ação, é projetar uma ação para o futuro, o ato de planejar é um ato representacional, né? E eles, tanto a pesquisa quanto a concepção do ensino, seu ideário pedagógico, o conhecimento do grupo, a pesquisa bibliográfica e tal, perfazem os elementos que constituem o pré-processo de ensino. O processo de ensino em si, que diz respeito à mediação didática que faz o professor sobre a aprendizagem dos alunos, e esse processo nosso de trabalho didático inclui também os elementos pós-processo de ensino, que vem a ser a avaliação, o propiciar feedback e, enfim, o replanejamento. Pode passar. Então, eu já falei que o planejamento é muito importante, pode passar, por favor, e eu estou correndo um pouco, porque para falar do que é essencial. Finalmente, o que é planejar? Planejar é uma representação do real. Vygotsky, que é um psicólogo russo muito importante da linha sócio-interacionista, sócio-histórica,
Ele entende a ação de planejar como uma capacidade psicológica superior, como é a capacidade de lembrar, de classificar, de categorizar coisas. Também planejar é uma capacidade psicológica superior. É uma ação reflexiva. Uma criança, por exemplo, pequena, ela não sabe planejar. Uma criança de até 7, 8 anos, elas têm muita dificuldade de pensar o futuro, até 10 anos. Tem adolescentes que têm dificuldade de planejamento. Inclusive, tem adultos que têm dificuldade com essa capacidade, inclusive, não é? Então, nesse sentido, significa fazer uma projeção de uma ação futura. Não é? E é somente, me parece, o ser humano, embora outros animais planejem também, como os felinos, né, os primatas, etc., o ser humano, especialmente é aquele que é capaz de projetar e viver sua vida como um projeto. Tudo isso para dizer que a ação de planejar ela não é mecânica. Ela é reflexiva, ela é analítica, ela é sintética, ela é gestáltica, inclusive. Você tem que ter uma visão de todo para antecipar a sua ação. Pode passar, por favor. E todo o planejamento de ensino, querendo ou não, ele vai se erigir a partir de 3 pilares fundamentais, um filosófico, um epistemológico e um pedagógico. Eu vou falar mais detidamente, pode passar. Vocês vão ver aí esse infográfico. No centro tem planejamento didático, didático significa de ensino, por conseguinte, de aprendizagem. Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, onde tem dimensões, a dimensão filosófica, porque quem planeja o ensino parte de um projeto histórico de sociedade, né? De uma concepção filosófica de educação de homem, de pessoa educada, homem, mulher, não importa. Parte também de um fundamento epistemológico, de uma teoria de conhecimento, de uma concepção de conhecimento que você tenha. Se sua concepção é que o conhecimento é uma informação, é um construto humano, ou são saberes, isso faz toda a diferença no momento em que você vai planejar, nós vamos ver isso um pouco mais adiante. O planejamento também parte de um pilar pedagógico, porque a partir do seu ideário pedagógico, de sua concepção de pedagogia, de o que é ensinar e o que é aprender, que vai se revestir, finalmente, a sua praxis e os seus objetivos, os seus conteúdos vão estar encharcados dessa ideologia, desses 3 pilares básicos fundamentais do seu ideário pedagógico. Se for lá Paulo Freire, se for lá a pedagogia crítica, com base em Dermeval Saviani, com base em José Carlos Libânio, em Selma Pimenta, etc. Essas concepções pedagógicas, elas vão encharcar a nossa prática, a nossa praxis e também o nosso modo de planejar. O planejamento, vocês vão ver no losango verde aqui, ele passa também por algumas etapas. A etapa de concepção, como eu já falei, de pesquisa, planejamento, execução, mediação, avaliação e feedback. Nesse infográfico aí, vocês estão vendo que um infográfico é algo que a gente aprendeu agora também, viu, com a educação online na pandemia. É uma espécie de mapa mental, né? É um diagrama em que a gente traz todos os elementos que estão aqui presentes. Eu poderia falar somente com base nele aqui, mas nós vamos um pouco mais adiante. O planejamento de ensino, vocês estão vendo aí no losango verde que tem os componentes, né? Os componentes didáticos, não importa que seja um plano de curso, de unidade ou de aulas, né? Ele vai sempre contemplar esses componentes, esses estruturantes didáticos, quais sejam objetivos, conteúdos, metodologias, recursos didáticos e avaliação da aprendizagem. Eu incluo o marco referencial. Marco referencial pedagógico é quando você, na apresentação do plano, você diz a que veio, qual é o seu ideário, a sua concepção de ensino, de aprendizagem, como você vê os métodos, como você vê a sua mediação, como você vê a sua forma de avaliar. Então, a sua concepção pedagógico-didática. Vocês vão ver logo abaixo, contra a qual nós nos colocamos, a visão crítica, crítico-construtiva, que é a visão que eu adoto, e a visão colaborativa, mais aberta, flexível, que caracteriza o planejamento na modalidade online.
Logo ao lado, no losango lilás, vocês estão vendo o exercício da profissionalidade, que tem a ver com o próprio exercício da profissão, a mediação didática que faz o professor, onde os nossos saberes são postos à prova, eles são orquestrados e eles são postos em prática. Finalmente, vocês estão vendo aí no amarelinho os tipos de planejamento. Nós temos o educacional, o pedagógico e o didático. O planejamento educacional é o planejamento macrosistêmico, é o planejamento governamental, presente nos marcos regulatórios, nos marcos legais, como as diretrizes curriculares, parâmetros curriculares, agora a BNCC, etc. O planejamento pedagógico diz respeito ao planejamento institucional, que tem a ver na universidade com o projeto político-pedagógico dos cursos, o PPC, e o planejamento didático é propriamente o planejamento do processo de ensino e aprendizagem. Pode passar, por favor. Então, dito isto, nós vamos ver aí o ciclo, então, do planejamento. Acho que eu já coloquei, mas aqui é somente de modo mais detalhado, vocês vão ver nessa espécie de fluxograma, esse ciclo do planejamento. Logo acima tem a fase de concepção. Eu gosto de destacar essa fase de concepção, que vai incluir a pesquisa, ela é pré, você ainda nem entrou em campo, nós nem entramos em campo, já estamos trabalhando, fazendo a pesquisa exploratória, análise de contexto e a nossa pesquisa bibliográfica. Primeira coisa que a gente faz quando vai planejar, uma das primeiras coisas é para quem, não é? Eu vou estar desenvolvendo esse planejamento. Quem são meus alunos, né? Essa pesquisa exploratória, ela permite essa análise de contexto, tá? Onde, não é? Em que série, em que semestre, que curso, que população-alvo é esta? E que bibliografia? Então, eu vou atrás dos meus livros, eu vou atrás das referências, também na internet, através de hiperlinks, artigos, nos bancos de artigos, como Cielo, Eric e outros. Eu vou também, nessa fase de concepção, construir o meu marco referencial, como eu falei, faz parte dos estruturantes didáticos e já é uma fase meio híbrida aí de concepção e preparação, em que eu vou escolher, eu vou ter consciência da minha concepção pedagógica, e atenção, professores universitários, eles têm lacunas nas suas formações, que eles são profissionais de outras áreas, que muitas vezes são içados à condição de professores, sem terem passado exatamente por uma formação pedagógica. E muitos, portanto, desconhecem teorias pedagógicas, teorias de ensino e aprendizagem. E esse conhecimento, ele é basilar, ele é a pedra angular de toda docência que se deseje uma docência realmente profissional, competente e crítica. Nós, nessa fase de preparação, elaboramos objetivos, são objetivos de aprendizagem, objetivos que visam expressar as competências, as habilidades, as atitudes que nós esperamos que nossos alunos construam no processo do curso e também como produto da aprendizagem. Nós selecionamos e organizamos conteúdos de ensino, fazemos uma transposição didática melhor. Chevallard é um grande estudioso que discute essa questão da transposição, nós preferimos usar a expressão ressignificação dos conteúdos científicos para conteúdos acadêmicos, organizamos procedimentos metodológicos, criamos também, vamos sair dessa fantasia de que as técnicas em si, elas garantem uma sala de aula interativa, uma sala de aula participativa, boa e tal, não, elas ajudam um bocado, mas tudo depende, na verdade, da sua escolha paradigmática. Seleção dos recursos didáticos e dos procedimentos de avaliação. Na fase de mediação ou de desenvolvimento do plano, eu vou colocá-lo em ação. Eu vou trabalhar, porque a ação de ensinar é uma ação mediacional. Eu vou mediar entre meu aluno e o objeto de conhecimento, justamente esses conhecimentos para que eles sejam acessíveis ao nível dos meus estudantes. Vou trabalhar na perspectiva do aperfeiçoamento do plano, através da avaliação, do seu feedback, e, enfim, no seu replanejamento.
planejamento. Nós podemos passar, então. E vamos falar da educação online, que, para além do sistema operacional que vamos utilizar, nós temos que pensar também em termos paradigmáticos. Quais são os princípios da educação online? E aí, Ana Verena já falou sobre isso, eu não vou me repetir. Nós fazemos a opção pela educação online em lugar do ensino remoto e também da EAD. A EAD, digamos, poderia ser, vamos dizer assim, a modalidade de ensino de educação à distância mais antiga, existe desde o início do século XX, desde a primeira metade, com as rádios. Me lembro ainda de meu pai, que fez curso à distância de eletricista através de rádio. Depois, quem não se lembra dos telecursos, né, com o advento da televisão e tal. Mas com a revolução tecnológica e com, principalmente, o advento da internet, né, e da cybercultura, nós passamos a experimentar um outro tipo de educação à distância, que aí agora passa a ser mediado pelas tecnologias digitais e em rede. E muitas vezes de forma ubíqua, porque quem tem seu smartphone está dentro do metrô, do ônibus, ou em qualquer lugar, lendo, acessando, aprendendo na sua cotidianeidade. Na educação online, ela é não só uma modalidade de educação à distância, mas ela passa a ser um paradigma que, como disse a Ana, ele tem alguns princípios que são muito importantes, a ideia do conhecimento como uma obra aberta, o princípio da autonomia, o princípio da autoria, da colaboração, que são princípios muito caros. Eu vou passar adiante. Então, pensar em planejar online significa, evidentemente, guardar essas características, pode passar, por favor, que estão presentes, pode passar mais uma vez, Danusa, que estão presentes na educação online de modo geral e que vão estar presentes também no ato de planejar. Vem a ser um ato mais dinâmico, não é? Eu não posso ter um planejamento fechado, de forma nenhuma, no online, principalmente se eu trabalho no AVA como Moodle, eu tenho que trabalhar na perspectiva da obra aberta, ou seja, eu vou acendendo cada tópico à medida que os meus alunos vão galgando os conhecimentos, né, mais adiante, então ele tem que ser dinâmico, ele não pode parar, ele precisa ter uma certa objetividade, né, claro, todo bom planejamento aí, ele precisa ser claro, ele precisa ser objetivo, ele precisa ser flexível e adaptável às circunstâncias e ter também uma estética atraente. Isso é muito importante, tanto no presencial como no online. No online, como você vai trabalhar com ambientes virtuais de aprendizagem, no nosso caso com o Moodle, vai ser muito importante você pensar em cada tópico nas suas ilustrações. Vamos ver adiante como as nossas preocupações, pode passar, por favor, em criar um ambiente virtual de aprendizagem estético, construtivo, flexível, seguindo aquela estrutura de tópicos, como eu já falei. Para planejar no online, você vai desenhar, fazer o desenho didático, como a gente chama, neste ambiente virtual de aprendizagem, considerando o seu plano de curso, que a gente chama, né? Tem quem chame plano de curso, tem quem chame plano de disciplina, tem quem chame plano de ensino e aprendizagem. Mas plano de ensino e aprendizagem é uma tipologia mais ampla. Mas é o plano da disciplina. Você vai continuar fazendo do mesmo modo que você fazia no presencial, com algumas características que eu vou mostrar. Esse plano deve ficar presente no seu ambiente virtual de aprendizagem, no caso Moodle, logo no primeiro tópico. Em seguida do autorretrato ou da apresentação, ou de um fórum de apresentação de seus alunos. E é este plano que nós vimos falando desde o início aqui da nossa live, que vai conduzir, não é, a feitura de todo esse desenho didático, de toda essa arquitetura que a gente vai dizer aí. O desenho didático dos modos de ensino, vocês estão vendo aí no terceiro passo, é uma arquitetura da ação pedagógica que deve funcionar como uma obra aberta. Então, nós podemos, embora tenhamos o nosso plano lá
né, com o nosso cronograma e tudo. No ambiente virtual de aprendizagem, a gente vai trabalhando os tópicos pouco a pouco. Não é recomendável que a gente coloque já todos os textos, todas as atividades que vamos desenvolver, porque isso poderá mudar, né? Então, é mais interessante que a gente comece com 3 módulos, né? O inicial da primeira semana de apresentação, depois o módulo seguinte com o primeiro conteúdo, e aí eu vou passar o slide justamente para mostrar para vocês um pouco desse desenho dentro do AVA, né? Vocês estão vendo aí que eu escrevo muito fora da caixa, né? Pensar fora da caixa, né? De forma a imaginar uma dinâmica. Então, assim, no centro a gente tem esse plano de curso online. Vocês estão vendo lá em cima, no topo, o tema geral do módulo 1, exemplo, né? Onde tem tópico 1, você vai botar o seu tema geral, digamos que o meu tema geral seja planejamento de ensino, desse primeiro módulo, eu vou colocar ali os objetivos daquele tema específico que eu vou trabalhar. Em seguida, não necessariamente eu vou especificar meus conteúdos, mas eu vou colocar ali, vou depositar ali o quê? Os textos, né? O texto, né? Os textos que vão servir de base de conhecimento, de alimento, de obra, que é a nossa matéria-prima, né? Para que os alunos possam ler e possam nós possamos dinamizar esses conteúdos através de metodologias que podem ser participativas, colaborativas, ou criativas. Mas sobre isso, Ana Verena já falou longamente, não vou repetir. Mas é muito importante que vocês assinalem, em termos das metodologias, o que é que vão fazer. Logo abaixo tem, enquanto atividades síncronas e assíncronas, e também as produções dos alunos, que tem uma diferença aí. Nas atividades síncronas, que são atividades temporais ao mesmo tempo, se você vai usar de uma live, de um webconf ou de um chat. Nas atividades assíncronas, você vai usar de um fórum, de um wiki, enfim, até de um trabalho de pesquisa ou uma sala invertida, que pode ser assíncrona ou síncrona. E nas produções dos alunos, se eles vão fazer um mapa mental, se eles devem fazer um mapa conceitual, se vocês vão solicitar que eles façam um infográfico, que eles desenvolvam algum projeto, é um outro aspecto que deve estar presente também no seu planejamento dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Dito isto, vocês estão vendo logo abaixo que nós temos que pensar na tecnologia ou nas plataformas que vão dar suporte à nossa ação. Nós temos basicamente 2. O ambiente virtual de aprendizagem, sobretudo para as atividades assíncronas, mas síncronas também, porque os chats e até as webconf podem estar ali instaladas, e as plataformas de webconferência, como Google Meet, RNP, Zoom, etc. Nós, na Universidade Federal da Bahia, trabalhamos com software livre, trabalhamos com RNP, e com o Moodle, né? Enfim, vamos também, no nosso planejamento, explicitar as nossas modalidades de avaliação. Estão lá no nosso plano, né? Atenção, a avaliação de processo vai ser desenvolvida, principalmente através do acompanhamento dos nossos alunos nas atividades, sejam elas síncronas, sejam elas assíncronas, e nas suas, o quê? Produções. Podemos passar, por favor. Já estou terminando, não sei quanto tempo eu tenho, estou totalmente perdida. Danusa, poderia me dizer, me localizar, porque se eu já estiver com o tempo estourado, eu... Pode ficar tranquila, Cristina, você está com tempo, pode... 10 minutos, seria dentro do programado. Se você quiser avançar um pouquinho, também fica à vontade, tá bom? Ok, não, é que eu estou correndo um pouco mesmo, mas então, ok, eu vou dar continuidade, vou ficar de olho ligado agora, mais, no máximo 10 minutos, para a gente poder interagir também. Tá. Vocês estão vendo aqui que, para planejar, então, no AVA, que é o ambiente virtual de a plataforma é o Moodle, mas o ambiente virtual de aprendizagem nós vamos criar.
que ele quer dizer ambiência. Como ele já é frio, porque é a distância, eu tenho que aquecer esse ambiente. De que forma? Vou ilustrar com boas imagens. Cada tópico meu. Se eu tenho um tópico em que eu vou falar de planejamento de ensino, eu boto uma imagem abstrata, uma imagem de colaboração, de gente, uma fotografia que seja permitida, né? A gente tem que ver direitos autorais na internet, acho que a Ana Verena pode depois falar sobre isso, mas é muito importante. Compreender o planejamento como obra aberta, seguir o plano de curso, mas, como eu disse, trabalhar os tópicos paulatinamente, planejar no máximo 3, para ir aos poucos colocando mais conteúdos, mais videoaulas, filmes, o que nós quisermos colocar. Personalizar o ambiente ao máximo. Eu gosto muito de trazer imagens como fotografias, imagens de quadros, telas de pintores famosos, de Cavalcante, Picasso e tal, que tragam alguma representação, que tenham a ver com o conteúdo que eu vou. Aí, do seu lado artístico, você deixa falar. Que é muito legal esse aspecto, né? E personalizar, se você quiser trabalhar, botar algum poema, né? Na nossa página do Moodle para assessoria, eu coloquei até uma imagem do autorretrato, sabe qual foi a imagem que eu coloquei? Eu coloquei a imagem do Pensador de Rodin, ficou muito bonito, e aí eles clicam sobre o autorretrato e lá eles vão e tal, e vão se apresentar, etc. É muito interessante. No Fórum Desafios da Docência, tem uma fotografia de 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou 4 pessoas conversando, tomando um café com um computador no meio. Então, assim, o AVA, ele precisa ter ele precisa ser acolhedor também, e ser bem ilustrado. Então, mais uma vez, repetindo, no AVA você vai colocar o seu tema geral, os conteúdos específicos e temizados, se quiser colocar na hora de editar, né, aquele módulo, você pode botar os conteúdos específicos que vai trabalhar, se quiser, disponibilizar seus textos, atividades síncronas e assíncronas. Nós já falamos, vamos ter que falar sobre isso o tempo todo. Vai trabalhar no síncrono, vai trabalhar no assíncrono. No síncrono, quanto tempo? No assíncrono, quanto tempo? Por exemplo, minha disciplina tem 4 horas semanais. Eu vou trabalhar com meus parceiros, estamos em trio. 1h30 semanal de síncrono, não é isso? E 2h30 no assíncrono, com fóruns, com todas as atividades que a gente vai passar, o Wiki, que é texto colaborativo, que eu adoro, não abro mão, construção de glossário, pesquisa, desenvolvimento de projetos, né? E no nosso caso, o projeto é a escrita de um planejamento de unidade. Vou disponibilizar textos ou hiperlinks. É muito legal o ambiente virtual de aprendizagem, porque às vezes você pode colocar um hiperlink de um texto que está ali, ele clica, ele já vai diretamente para o PDF daquele texto. Vai também descrever as tarefas, ou o que eu chamei de produções dos alunos, que podem ser mapas, infográficos, estudo dirigido, até instrução programada, cabe. O mais importante é você não trair seu ideário pedagógico. Eu estou falando isso porque instrução programada e estudo dirigido são ações de uma pedagogia lá de 1970, chamada pedagogia tecnicista, né? E eu não sou nada neotecnicista, pelo contrário. Eu sou signatária de uma pedagogia crítica e de cunho lúdico e sensível, né? Sensível que é o racio-vitalismo, então, não tem nada a ver com tecnicismo, mas eu uso estudo dirigido, uso instrução programada, contanto que eu não traia o meu ideário, trazendo tudo para os meus objetivos, né? E vou também, isso em cada módulo, viu? Isso aí é um módulo só, disponibilizar, quer seja uma videoaula, se eu for trabalhar numa sala de aula interativa, quer seja um filme, que eu vou colocar lá o link para ele assistir na nossa disciplina, que é didática,
nós vamos colocar o hiperlink para o filme documentário Tarja Branca, que trabalha muito a questão da ludicidade, formação de professores, que é genial. Posso colocar animações, tanta coisa disponível no YouTube que eu posso colocar como link e levar para a discussão no síncrono. Como disse a Ana Verena, no síncrono, na webconf, quando eu estou lá diante de um Google Meet com a minha classe, se eu tiver 30, 20 alunos, ok, se eu tiver 40, 50, eu vou trabalhar em 2 grupos, né? 20 e 20 é melhor do que trabalhar, eu aprendi isso também com a nossa assessora para assuntos de educação online, né? Que 40 pessoas já é muito, né, para trabalhar na educação online. Então, é preferível fazer no síncrono, dividido em grupos 20 e 20, para poder haver algum tipo de interação. Então, no nosso caso, como somos 3 professores, cada um vai ficar com 20 alunos no síncrono, então vai ser muito oportuno discutir uma sala de aula interativa, discutir um projeto que eles estão fazendo, discutir o estudo dirigido ou questionário que nós pedimos para fazer, aquele mapa mental, aquele mapa conceitual, né? Fazer análise fílmica. Eles fazem análise fílmica aos pares, eles se reúnem em equipes, podemos usar para isso as redes sociais, o WhatsApp está aí, com as chamadas, né? Nós podemos fazer chamada em grupo. Os alunos, eles já se organizam muito dessa maneira. E daí por diante, tá? Podemos passar. Então, para planejar no AVA, é basicamente isso. O plano de aula é online. Você vai fazer seu plano de aula, claro. Eu estou falando do plano em amplo espectro, o plano de cada tópico em específico, e o plano de aula em si é aquele em que nós vamos especificar o tema da aula. Aí a gente vai fazer, seja no seu caderno, seja no seu bloco de notas, seja no seu e-mail, seja no seu WhatsApp, não sei onde você vai fazer, não importa a forma de registro. O importante é que você tenha clareza do norte, que você tenha seguido o seu objetivo, né? Porque a gente tem que saber o que a gente quer, não podemos ser um barco à deriva. Então, os objetivos específicos, os conteúdos específicos. Do outro lado, vocês estão vendo, eu vou dizer qual é a minha metodologia, que pode ser um estudo de caso, pode ser uma sala invertida, pode ser uma problematização, pode ser, enfim, o que nós quisermos. Situações, problemas. Eu vou especificar também na atividade síncrona o que é que eu vou fazer, se eu vou usar um chat, se eu vou usar uma live, como eu vou fazer essa interação na síncrona também, e como já falei, observar bem qual é a produção que você quer que seu aluno venha a realizar, né, a tarefa. Observar, vocês estão vendo abaixo a plataforma digital, é a mesma coisa do plano de curso, só que micro, vocês estão vendo? E do outro lado, vocês estão vendo todo o aspecto da avaliação da aprendizagem. Como é que eu vou avaliar o processo e como é que eu vou avaliar o produto da aprendizagem? Eu só botei aí, por incrível que pareça, avaliação de processo, né? Que são os diários online, os portfólios que nós podemos estar utilizando, que são sensacionais, espécie de álbuns, né? Como os arquitetos têm, né? Portfólio, tão bonito. Os diários online, trabalhar a história de cada um, fazer um trabalho metacognitivo, o que é que eles aprenderam, o que é que eles acharam do processo de ensino também, o que é que pode ser melhorado. Assim como eu vou acompanhar, isso é que é mais importante, os meus alunos, as produções, nas tarefas deles, como nos fóruns e nos demais dispositivos que eu tenha a oferecer, um wiki, um glossário, as tarefas que ele tem a fazer. O Moodle tem uma grande vantagem, que é de, se você quiser, né, personalizar o ensino, porque você vai ter ali o nome e o retrato do seu aluno, inclusive. Pedir para eles sempre colocarem um retrato deles, com o nome deles. E você vai ter acesso àquilo dali, né, de forma organizada. Então, vai poder acompanhar o percurso de aprendizagem de seus alunos. Se eles estão fazendo as tarefas, né, se eles estão acompanhando o processo, a depender da qualidade da tarefa que ele fez, se ele tem que voltar atrás, se ele tem que voltar adiante, tudo isso vai fazer parte do processo da avaliação da aprendizagem.
do ponto de vista do seu plano de aula, cada um deve fazer a forma de registro que achar adequado. Eu uso o meu caderno ainda, até hoje. Muitas vezes eu uso também o e-mail, eu mando e-mail para mim mesma. Engraçado, né? Podemos passar. Estou chegando ao fim. Acho que eu não vou falar de planejamento integrado, vou voltar para o plano de aula online, vou passar para a conclusão. Dizer o seguinte, repensar a prática pedagógica, seja no presencial, seja no online, por outra ótica, que busque a religação entre os saberes, sempre, né? Que os alunos vejam o conteúdo da nossa disciplina de forma articulada, interdisciplinar, né? A pesquisa é princípio fundamental, o trabalho em parceria, a atitude epistemológica interdisciplinar, para nós, professores, são condições muito importantes. Para se mudar essa lógica do ensino enciclopedista, baseada na transmissão, assimilação de verdades estabelecidas, temos que buscar o nosso olhar para outras práticas curriculares que sejam integradoras e para práticas de ensino que sejam emancipatórias, que sejam construcionistas, que compreendam o ensino não na perspectiva unilateral, né, de que quem sabe transfere um conhecimento pronto, mas sim na perspectiva crítica, colaborativa, não é, criativa, e que uma inter-relação, na verdade, né, em que possamos estabelecer entre todas as pessoas, em que os alunos também se constituem mediadores importantes do processo de ensino e do processo de aprendizagem. Eu vou parando por aqui estão algumas referências. Muito obrigada. Deixo aí, pode passar, porque eu vou deixar aí meu e-mail, caso tenham interesse, a gente pode continuar batendo esse papo. Muito obrigada. Estou disponível. Ok. Então, se é o momento da interação, nós devemos ter ainda um tempinho. Estou à disposição com a Ana Verena.